Dando continuidade aqui à nossa matéria, independência ou morte, tá ligado? E falando aqui dessa pegada aqui de independência, já estamos numa pegada, né, de independência, já umas 2 aulas. Eu vou dar continuidade agora ao segundo Renato. 18, tá ligado? Depois de Dom Pedro II ter feito 18, ele assumiu o governo. A gente vai entrar nessa bagaça. Atividade da 327. Módulo 3, né, que a gente está trabalhando. Atividade da 237. Tranquilão. Qual o cenário? Esse cenário está no finalzinho da última aula, o cenário político, que aquele contexto estava rolando. Esse cenário é importante a beça para a gente, inclusive, começar a falar de um movimento que deu tretada lá no início do segundo reinado por conta desse cenário político. A gente tinha os liberais e os conservadores. Os liberais defendiam o fim do poder moderador, autonomia. Na verdade, eles queriam mais autonomia às províncias e menos poder na mão de algum monarca. Essa é a ideia dos liberais. E os conservadores queriam manter os seus privilégios, né? Tá ligado? Manter a sua vida boa, manter a vidazinha do Kiko e deixar a ralena do caralho e ficar tranquilão na sua. E pra isso eles, não mexe no imperador não mexe não, ele tá mantendo meus privilégios, deixa ele no cantinho dele lá quietinho, porque tá bom pra mim. Então isso os conservadores queriam, então eles não visavam tanta autonomia, porque aí acabaria também dando problema pra eles. Melhor não toca nisso não, vamos manter o poder na mão do monarca. Então conservador, poder no monarca, liberais, autonomias, províncias. Beleza? A gente vai ter aqui, ó, logo em seguida, do 18, como tá aqui, vai ter uma revolta, a revolta 2 praieiro. Pega a visão, praieiro, sou guerreiro, era mais o que, sou praieiro, sou eu. Na verdade, galera, não é esse movimento praieiro não, esse movimento praieiro do nosso carnaval, né? Na verdade, o movimento praieiro lá de 1848 não era esse. Era um jornal da galera liberal, como eu disse nesse quadro político anteriormente, que não queria tanto o governo na mão de um monarca centralizado, queria autonomia. Então o país de modo geral, o império de modo geral, teria autonomia. Tendo autonomia, outros grupos que não eram esses, né, ligados diretamente ao imperador, teriam benefício. E esse partido estava lutando por isso. É o partido que estava na rua da praia, por isso praieiro, e é um partido, é um jornal, na verdade, que está ligado ao Partido Liberal. Os liberais, eles queriam mais autonomia, usava do jornal para fazer crítica ao governo lá em Pernambuco, e deu ruim, o caldo entornou para eles, porque nessa ideia o governo não deixou barato, beleza? O governo foi, enfim, e fechou o jornal, o caldo entornou. Isso aí foi a revolta dos praeiros, mas era do movimento liberal. Por isso que logo no começo do segundo reinado ali já começa com treta, mano. E qual é o que de fato manda nesse período? Qual é a base desse governo? A base desse governo, a base econômica desse governo é o café para exportação, com todos os seus barões, trazendo modernização. Isso vai implicar em algumas coisas no segundo reinado que a gente vai começar a ver agora. Esse é o que a gente chama por vezes de ciclo, para poder facilitar. É um período em que o café foi dominante no nosso cenário político, beleza? Cafezinho é bom, né? Esse café era para exportação, então muitas terras trabalhavam-se em si para produzir esse café para mandar para fora. Então o mercado interno ele não era muito abastecido, porém o que é interessante é que mesmo exportando, para poder exportar, e juntamente essa exportação veio-se ferrovias, se implementou portos, então trouxe uma modernização, certa iluminação, certo movimento urbanístico. Isso tudo teve atrelado a essa economia cafeeira que explodiu no segundo reinado. Então está muito ligado à economia cafeeira, esse processo de modernização.
E a treta escravista, como está ali, é porque no mundo que tinha mudado, nesse contexto de século XIX, o mundo estava diferente. E o mundo ditava as regras, né? Inclusive do que tinha que rolar aqui no Brasil. O Brasil não tinha força para ditar regra para o mundo, né? Principalmente para a Europa. E o que acontecia? A mão de obra já tinha mudado, mas nessa configuração de exportação, de exploração da terra e etc., era parecido com o açúcar, no sentido de ter mão de obra escrava, de exportar. E essa mão de obra escrava, esse modelo já bem consolidado no Brasil, dificultava muito a libertar-se os escravos. E nessa imposição inglesa, porque o mundo tinha mudado, os ingleses precisavam de mercado consumidor, porque se tem escravos sem renda, como é que eles vendem os produtos que estão sendo feitos nas indústrias na Inglaterra? Eles têm que escoar esses produtos, são fechadão com o Brasil, né? Desde a transferência para cá, então tem que ceder, tem que abrir a guarda, só que o Brasil não faz isso. Insiste ainda nesse modelo escravocrata e começa a fazer leis como lei sexagenário, lei do Alberdim, meu Deus! Várias leis que tornaram-se leis, algumas leis que eram leis simplesmente sexagenário, Alberdim, leis que eram simplesmente para inglês ver, porque na prática essas leis não funcionavam, tá ligado? Nada funcionava, era só para forçar a barra, para eles acharem que estava libertando os escravos, mas isso não acontece, só vai ser libertados quando o segundo reinado praticamente acaba. Isso vai dar maior treta para Dom Pedro II, inclusive vai ser uma das prerrogativas de um fim, do fim do seu império, beleza? A gente vai ter algumas atividadezinhas para a gente trabalhar aí, como tá aí logo no início da aula, e até a próxima.